Olá, gente boa. Hoje vamos falar sobre força, tá? Força é um agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, como estabelecem as leis de Newton, ou se deformar. Existem diferentes tipos de força na natureza, tais como a força gravitacional, força elétrica, força magnética, força nuclear forte e fraca, força de atrito, força de empuxo, força elástica, enfim, diversos tipos de força. Temos aqui algumas imagens, né, de algumas forças, representação de forças, tá? Já definimos anteriormente força como produto da massa de um corpo pela variação da sua velocidade, ou seja, pela sua aceleração, né? Força é uma grandeza vetorial, tanto que a gente escreve com a setinha aqui em cima, né? Ou seja, além de um valor em uma unidade, ele possui direção e sentido da mesma forma que a aceleração também. Massa não é grandeza vetorial, massa é grandeza escalar, por isso que não leva a setinha, tá? A unidade de medida da força no sistema internacional nada mais é do que a unidade de medida da massa, que é o quilograma, multiplicado pela unidade de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, né? Eu fico com quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que chamamos essa unidade de Newton, né? Escrito com letra maiúscula, tá? Caso a gente vá resolver alguma questão e a massa não esteja em quilograma e nem a aceleração em metro por segundo ao quadrado, a gente precisa transformar nas unidades adequadas. A gente tem aqui forças como tração, atrito, empurrões, puxões, torções, forças elásticas e outras, geralmente são descritas como forças mecânicas, são na verdade manifestações macroscópicas de interações que são majoritariamente forças eletromagnéticas, né? No fundo do átomo, quem mantém a estrutura atômica e a interação entre um átomo e outro, moléculas e tudo mais, são as forças elétricas e magnéticas do próprio átomo, né? Das cargas elétricas do átomo. Tá? Aqui apresentar um exemplo para vocês, tá? Um veículo de massa de 500 kg tem sua velocidade variada de 36 km por hora para 108 km por hora em 4 segundos. Determine a força necessária para mudar a velocidade do veículo. E aqui a gente tem as imagens, né? Como essas velocidades não estão em metros por segundo, então a gente precisa fazer essas transformações. A massa e o tempo já estão nas unidades do sistema internacional, então a velocidade inicial, que é 36 km por hora, a gente encontra que é 10 metros por segundo, dividindo por 3,6. E a final, que é 108 km por hora, dividindo por 3,6, a gente encontra 30 metros por segundo. Para encontrar a força, a gente precisa conhecer a massa e a aceleração. A gente já conhece a massa, que é de 500 gramas, né? Então, a aceleração é que a gente, nesse caso, precisa fazer o cálculo. A aceleração, que é a aceleração média, nada mais é do que a mudança da velocidade com a mudança do tempo. A variação da velocidade é a velocidade final menos inicial, e a variação do tempo aqui já foi dada, que são 4 segundos. Então, eu pego os valores em metro por segundo, então eu tenho 30 menos 10, dividido por 4, que dá 20, dividido por 4, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Conhecendo a aceleração, podemos determinar a força. Força vai ser a massa em quilogramas vezes a aceleração em metro por segundo ao quadrado. A força nesse caso vai ser 2.500 newtons. Uma outra força que é muito importante para a gente é a força peso. Tá? Quando a gente estuda a aceleração, a gente vê que a aceleração da gravidade é uma aceleração especial, que na superfície da Terra tem um valor médio de 10 metros por segundo ao quadrado, com direção vertical, de cima para baixo, né? na direção do centro da Terra, e sentido de cima para baixo. Se existe uma aceleração da gravidade atuando sobre os corpos na superfície da Terra, então deve haver uma força da gravidade, né? A essa força denominamos peso e denotamos matematicamente por P igual a m vezes g, onde esse g aqui é justamente a aceleração da gravidade, que a gente toma sempre com o valor de 10 metros por segundo ao quadrado.